Semana passada nós começamos a falar sobre um assunto que seria dividido em 2 pontos, que foi sobre a cidadania do crente nesse mundo. E semana passada nós poderíamos sintetizar aquilo que nós ouvimos na seguinte frase do próprio apóstolo Paulo: nós devemos lutar pela fé do Evangelho. E nós aprendemos que isso traz implicações para nós. Vimos que isto faz com que sejamos perseguidos pelo mundo. Nós aprendemos sobre o fato de que não há o menor ponto de contato entre o Evangelho e o mundo que está ao nosso redor. Não há a menor possibilidade de conciliar, de fazer com que essas duas esferas tenham pontos em comum. Mas nós pertencemos ao reino dos céus. Nós somos crentes no Senhor Jesus. E por isso, como cidadãos do céu nessa terra, porque quando Paulo diz, vivei de modo digno do Evangelho, ele está dizendo, haja como um cidadão do céu nessa terra, lutando pela fé do Evangelho, sabendo obviamente que não fomos convidados apenas para crer no Senhor Jesus, mas para padecermos por esta fé. Portanto, o crente, ele de maneira alguma está confortável nesse mundo, ele está tranquilo nesse mundo. Aliás, nós inclusive aprendemos que se isso acontece no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, há algum tipo de problema com a sua fé. Há algum tipo de problema com a sua vida com Cristo, que precisa ser revista, precisa de alguma maneira ser tratada. A própria palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, que aquele que deseja viver piedosamente, este será perseguido. Quando a palavra de Deus diz isso, é porque essa é a realidade. Não há como você relativizar isso daí. Não, mas eu posso ser um crente legal, eu posso ser um crente bajulador, Não há. Você pode até ser esse crente legal, esse crente bajulador, crente entre aspas, mas se nós vivemos vida piedosa, nós vamos confrontar o mundo e a sua injustiça em todos os níveis. E aí, nesse sentido, obviamente, nós pagamos o preço. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa batalha pela fé do Evangelho, ele está falando da nossa luta com relação ao mundo. É o crente olhando para fora, é o olhar que se estabelece para além dos portões. Mas o apóstolo Paulo diz que essa batalha pela fé, ela também acontece por um olhar para dentro. Olhar que estabelece a nossa vida como crentes. Nós só podemos vencer essa batalha pela fé na obra de Deus na nossa vida, se nós tivermos também em nós a aplicação desta cidadania na esfera da igreja. Porque a esfera da igreja é que vai nos fortalecer. Quando se convive muito com o trabalho missionário, sobretudo distante de onde você está, isso é muito comum. Muitas vezes os estrangeiros que estão numa terra distante, eles têm alguns encontros com os seus patrícios, com os seus conterrâneos, onde eles vão comer, eles vão conversar, eles vão lembrar da sua terra, e isso é algo muito comum. Aliás, quando você tem um grupo de estrangeiros fora da sua nação, eles fazem de tudo para estar juntos. Se você vai, por exemplo, para alguns países, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, você vai encontrar comunidades de brasileiros. Então ali eles montam as suas lojas, a sua maneira de comer, os seus restaurantes, eles possuem encontros, e até nos Estados Unidos já foi criado o Dia do Brasil, então todos os brasileiros fazem uma passeata com a bandeira do Brasil, e isso é muito comum. Quando estamos juntos, nós estamos ali nos fortalecendo, porque falamos a mesma língua, nós temos a mesma pátria, nós temos a mesma origem. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós que batalhamos contra esse mundo que é em absoluto estrangeiro contra nós, esse mundo que é hostil, esse mundo que nada tem a ver com o Evangelho, nós também precisamos nos fortalecer. É como se criássemos o dia do crente, onde estivéssemos ali reunidos e vivendo essa fé evangélica. E nós devemos ser assim.
por vezes nós temos um discurso dizendo que quando o crente se junta, isso não presta. Bom, isso pode ser verdade quando se há carnalidade. Quando o que impera é o egoísmo. Quando o que impera é o pecado. Aí sim. Então quando o crente se reúne e não dá certo, é pecado. Não tem o que dizer. Mas quando nós manifestamos a obra do Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia nos ensina que essa comunhão ela é necessária. Eu tenho que preferir estar com um crente a estar com uma pessoa do mundo. Sempre. Porque são nossos irmãos. Nós partilhamos da mesma fé. Podemos ter pequenas diferenças, mas nós partilhamos de uma mesma fé. Nós partilhamos de um mesmo Senhor. Então, para que enfrentemos esse grande estrangeiro hostil contra nós, precisamos estar fortalecidos como igreja, como crentes, unidos pelo Espírito Santo. E aí então o apóstolo Paulo traz a segunda parte desse texto que nós estamos tratando sobre a cidadania do crente, esse cidadão dos céus que vive nessa terra. Então agora Paulo vai tratar sobre este convívio interno, sobre os princípios desse convívio como crentes, como igreja nesse mundo. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura responsiva para que os irmãos participem comigo da leitura de Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Leitura responsiva, por favor. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui está a possibilidade de vivermos juntos. Porque quando isso não é possível, é porque a carne, o pecado, o mal, é porque a maldade está imperando, Senhor. O egoísmo, a vanglória, o partidarismo. Ó Deus, nós rogamos para que o Senhor nos ensine a viver este evangelho, a viver a tua vontade, aquilo que o Senhor deixou para nós. Da mesma forma como é grande a responsabilidade de lutarmos pela fé do evangelho contra o mundo, também, ó Deus, é uma luta, mas uma luta boa, que nos traz alegria, vivermos, ó Senhor, entre os irmãos. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi que certa vez, há muitos anos, em São Paulo, na cidade de São Paulo, aconteceu um acidente que chamou a atenção de muitas pessoas. 2 carros numa esquina ou num semáforo, eles batem, há ali a colisão entre 2 carros. E quando aquilo acontece, então as pessoas já se juntaram e disseram, bom, agora nós vamos ver sangue, porque os motoristas vão sair e eles vão brigar, eles vão se xingar,
eles vão se arrebentar aqui, e isso vai ser bom. Nós vamos chamar aqui, já ligar para os programas sensacionalistas, os programas policiais, para que os repórteres estejam aqui para filmar, quem sabe, passando ao vivo, isso que vai acontecer. Mas qual não foi a surpresa das pessoas que estavam ao redor, quando aqueles dois motoristas, ao sair do carro, eles se encontraram? E o que houve ali não foi uma briga, não foi uma rixa, mas o que houve foi uma atitude que espantou a todos, porque o primeiro a falar disse: rapaz, você está bem, aconteceu alguma coisa, você está ferido, você gostaria que eu chamasse a ambulância, você precisa de ajuda, eu sou enfermeiro e eu posso resolver. E o outro então, como resposta àquilo, disse: rapaz, eu estou bem, mas e você, como é que você está? Você está bem, estou preocupado com você, nós batemos o carro, isso aí depois a gente vê, talvez a gente possa entrar num acordo, mas o mais importante é a sua vida, como é que você se encontra? E as pessoas então, ao olharem aquilo, falaram: mas eu não acredito nisso, o que está acontecendo? Não é assim que deve acontecer, não é assim que deve ocorrer o encontro de duas pessoas que bateram seu carro. E aí a pessoa que relatou esse evento, pelo menos ele disse que os dois eram pastores, eram crentes no Senhor Jesus, eram homens de piedade, homens que temiam ao Senhor. E ali houve, sem que eles soubessem, o testemunho da possibilidade, mesmo em meio a uma grande crise, de dois crentes viverem juntos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isto. Como eu disse, há o velho discurso dizendo: onde os crentes se juntam, a coisa não presta. E é verdade quando o que impera nessa união é o pecado. Quando o que impera nessa união é a vanglória. Quando o que impera nessa reunião é o orgulho. Quando o que impera é o pecado. Quando você tem um grupo de crentes que estão ali lutando, e essa luta não se estabelece pela verdade do Evangelho, mas essa luta se estabelece por desejos, por gosto particular, o que nós vamos encontrar é a manifestação da falência, porque o Senhor Jesus mesmo disse que um reino dividido ele não consegue sobreviver. Quando ele expulsou os demônios, e aí então os fariseus, com ódio do Senhor Jesus e tentando descredenciar o seu ministério, dizem: ele na verdade expulsa Beelzebu pelo próprio Beelzebu, ele expulsa os demônios pelos próprios demônios, ele está cheio de demônios e assim ele ordena aos seus subalternos. E aí Jesus disse: não é assim. Um reino dividido, ele não pode subsistir. Um reino dividido, ele não pode sobreviver. Um reino dividido, ele está fadado ao fracasso. E meus amados, nós precisamos compreender isso com muita seriedade. Precisamos compreender que a comunhão, ela é muito mais do que nós partilharmos o gosto que nós temos particular. Viver em comunhão é muito diferente das pessoas elas seguirem aquilo que eu gosto. A comunhão se estabelece por um exercício, por uma atitude no coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui sobre essa unidade destes crentes que lutam ferozmente pela fé do Evangelho, esses crentes que lutam contra o pecado do mundo, do diabo e da carne, o que Paulo está trazendo aqui não é uma unidade infantil, uma unidade ingênua. Porque o que Paulo está falando aqui com relação a esta comunhão não é de, por exemplo, uma amizade muito próxima. É claro que nós possuímos amigos que são mais achegados. O próprio Senhor Jesus mostrou isto. Às vezes quando a pessoa diz assim: é a panelinha. Bem, a panelinha ela é pecado quando exclui. Mas de fato nós temos os nossos amigos mais achegados. Jesus possuía 3 discípulos que eram próximos a si, e dentre eles havia um que era o mais amado, que era João. Pelo menos ele se declara dessa maneira. Então essa unidade não significa dizer que eu vou ter amizade próxima, íntima com as pessoas. Assim como essa intimidade, ela também não é carnal. Ela não se estabelece pelo desejo da carne. Ela também não acontece porque eu vou agora manifestar todos os meus segredos ou segredar a todos. Claro que isso é uma incoerência, mas é proposital, a todas as pessoas da igreja.
onde eu vou abrir o meu coração a todos e expor aquilo que se torna necessidade no meu coração. Não, para isto eu devo ter pessoas da minha confiança. E de fato, quando nós estamos dentro do arraial, na esfera da igreja, é claro que existem pessoas que são mais próximas, é claro que essa intimidade ela não é carnal, e é claro que ao revelar os meus segredos, eu preciso fazer isso a um amigo muito íntimo, aquele que está muito próximo a mim. Não. O que Paulo está falando aqui é da convivência que faz com que eu me preocupe somente com a pessoa que está próximo a mim. E é exatamente aqui que nós vamos encontrar o segredo da comunhão. Porque, meu irmão, o que Paulo está dizendo àquela igreja é, se vocês abrirem mão do seu gosto particular, do seu desejo, se você abolir a vanglória, se você abolir o seu orgulho, certamente vocês serão capazes de viver juntos como igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esta unidade, ele está falando dos elementos fundamentais, dos elementos que podem proporcionar essa realidade. Isso nós encontramos nos versos 1 e 2. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ora, o que Paulo está trazendo aqui, meus amados, não é outra coisa senão a ação de Deus na minha vida. O crente, ele só pode manter uma comunhão saudável com os outros crentes quando ele aplica os princípios da palavra de Deus e, sobretudo, quando Deus está agindo na sua vida. E vejam que o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre a Trindade, ele fala sobre o Pai, ele fala sobre o Filho e ele fala sobre o Espírito Santo. Com relação ao Pai, ele está falando aqui sobre a consolação de amor. Embora esteja embutido, mas na construção da frase, o apóstolo Paulo, ele traz a ideia de que aquele que traz o consolo de amor é o Deus Pai. E o que significa consolo de amor? Talvez nós poderíamos dizer que é aquela motivação, aquele empurrão, aquela força que nos faz caminhar. O consolo do amor significa dizer que eu caminho e eu estou disposto a viver essa comunhão. Porque quando nós falamos do amor de Deus Pai, nós estamos falando da capacidade que Ele teve de dar o seu único filho por seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos hostis ao Senhor. Toda pessoa descrente, todo ímpio, por mais que ele tenha um discurso muito próximo do Evangelho, mas ele é inimigo de Deus. Ele mesmo se constitui como inimigo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que Deus foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por aquela pessoa. Paulo diz assim, olha, nós até poderíamos ser capazes, e eu até duvido um pouco disso, mas Paulo diz, nós poderíamos até ser capazes de dar um filho pelos amigos, mas nunca pelos inimigos. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala aqui desta consolação de amor, e ele está atribuindo esse aspecto ao Deus Pai, ao Criador, ele está falando do exemplo. Nós olharmos para Deus e afirmarmos, o Senhor foi capaz de dar o seu único filho para que pudéssemos viver essa realidade, para que pudéssemos ter este amor, como nós aprendemos, este amor que não nasce conosco, mas que é derramado pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele nos capacita, Ele nos move na caminhada, na jornada cristã, conforme o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, além de falar desse amor de Deus Pai, esse consolo que vem do amor de Deus, ele também fala da exortação de Cristo. Ele começa dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, a palavra exortação significa treinamento. Significa treinar, significa habilitar
E se ele diz que essa exortação é em Cristo, obviamente esta exortação é no Evangelho, esta exortação é pela palavra de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: vejam, o que deve existir na vida de vocês, em primeiro lugar, é este consolo de amor. E nós temos que olhar para Deus Pai como aquele que nos consola em amor e ao mesmo tempo Ele nos ama, sendo esse exemplo para a nossa vida. E nós também devemos exortar os nossos irmãos, assim como Cristo nos exorta, treinando-nos para essa jornada cristã. E por vezes a exortação, ela não é algo que nos conduza ao sorriso. Por vezes a exortação pode nos levar à tristeza. Por vezes a exortação pode até doer, dependendo da maneira como ela é construída, ou aquilo que ela vem combater, obviamente o nosso pecado. Mas nós precisamos agir dessa maneira, nos exortar mutuamente, assim como Cristo nos exorta pela sua palavra. Mas o apóstolo Paulo diz que, além desse consolo de amor que está em Deus Pai, esta exortação que está em Cristo Jesus, ele fala da comunhão do Espírito. E ele diz esta comunhão, esta união em torno de um único ideal. Todas as vezes que nós ouvimos sobre o Espírito Santo agindo na vida do crente, o Espírito Santo, ele tem como meta final nos conduzir à centralidade de Cristo e à glória de Deus Pai. O Espírito Santo não é a pessoa da Trindade que deve ser manipulada, ou que deve conceder a nós momentos de muita emoção. Infelizmente, nós vamos encontrar muitas igrejas evangélicas que elas agem assim. Elas manipulam o Espírito Santo para manipular as emoções. Então é aquela coisa, e é algo vazio, porque você se emociona, mas sai da igreja, você continua carnal. Você sai da igreja, você continua mal. Você sai da igreja, você continua descompromissado com a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não busca o Senhor. O Espírito Santo não existe para isto. O Espírito Santo não é ferramenta de manipulação, para que de alguma maneira nos sintamos bem emocionados, embora a emoção faça parte do nosso convívio com Deus. Mas o Espírito Santo, ele promove em nós a comunhão. Então, quando o Espírito Santo age na vida do crente, esse crente, ele vai fazer de tudo para que haja comunhão na igreja. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E é claro que essa comunhão, promovida pelo Espírito Santo, não pode acontecer pelas obras da carne. As obras da carne, elas trazem divisão. As obras da carne, elas trazem atitudes que esfacelam o reino de Deus. As obras da carne fazem com que o pecado impere no meu coração. As obras da carne fazem com que eu seja fofoqueiro, que eu seja maledicente, que eu fale mal dos meus irmãos, que eu destrua a vida dessas pessoas, que eu macule a imagem desses crentes. A atitude da carne faz com que eu traga divisão, e aquele que deveria ser agregado, eu simplesmente afasto. Eu não utilizo os elementos que Paulo coloca aqui. Eu não olho para aquele irmão que muitas vezes pode estar em pecado, e ele precisa ser tratado, mas eu não olho para ele com ternos afetos de misericórdia. Eu não olho para aquele irmão e eu não tenho a menor coragem de ir a ele e dizer assim: meu irmão, eu quero exortá-lo em nome do Senhor Jesus, pelo que você está fazendo, porque o que você faz é errado. Não pode ser assim. Não, nós não agimos assim. Porque é exatamente essa atitude que vai promover a comunhão, mas nós não agimos assim. Nossa tendência pecaminosa, nossa tendência carnal é falar mal dele para outros. É descredenciá-lo para outros. É fazer com que os outros tenham o mesmo sentimento de pecado que eu tenho para com aquele irmão. Isso não vem de Deus. Isto não é a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele promove a comunhão. E não é à toa que um dos piores pecados que Deus odeia com todas as suas forças, sim, meu irmão, porque todo pecado nos separa de Deus, mas existem pecados que são piores do que outros. Existe até um pecado que Deus não perdoa.
como o próprio Senhor Jesus afirma. E às vezes nós afirmamos assim, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não, tudo é pecado, mas existem pecados que promovem muito mais a ira de Deus. E lá em Provérbios capítulo 6 há uma relação de vários pecados. E o último é aquele que leva o Senhor à extrema ira. É aquele que cria dissensão, divisão entre os irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos agir por esta unidade, pela ação e pelo exemplo da Trindade, olhando para Deus e vendo a consolação de amor, olhando para Cristo e tendo a coragem de exortar, olhando para o Espírito Santo e promovendo o amor. E isto faz também com que eu seja participante deste processo. Porque se em Cristo é a exortação, se em Deus Pai é a consolação de amor, se no Espírito nós temos a comunhão, entre nós deve existir entranhados afetos e misericórdia. Isto significa compaixão. O que Paulo diz para aquelas pessoas é: olhe para os seus irmãos com compaixão. Olhe inclusive para aqueles que são hostis, que se levantam e de tudo fazem para destruir. E é claro que pessoas assim, nós temos o ensino das Escrituras lá em Mateus capítulo 18, da maneira como nós devemos tratar e como a igreja deve tratar. Mas o apóstolo Paulo diz que nós como crentes precisamos olhar para os outros crentes com o coração cheio de compaixão. A palavra entranhados afetos de misericórdia é porque na época do apóstolo Paulo eles acreditavam que a misericórdia ela situava-se no intestino. Então Paulo está dizendo, você deve ter como que dor de ventre, uma dor no abdômen, uma dor muito forte, cheio de misericórdia. Você deve sim olhar para os seus irmãos como compaixão, porque é assim que deve ser. Por isso, meus irmãos, nós poderíamos perguntar, é possível uma igreja viver em comunhão? A resposta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses é, sim, é possível. Quando nós temos o Senhor Deus agindo na nossa vida, quando nós olhamos o exemplo do próprio Deus, e quando eu encho o meu coração de misericórdia. E aí, quando eu tenho essa consolação de amor, essa exortação corajosa e honesta, quando eu tenho esta comunhão, esta união em torno de um mesmo ideal, que é a glória de Deus Pai e o brilho de Cristo, quando eu desenvolvo no meu interior a compaixão e a misericórdia pelos meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que isto tudo vai gerar algo tão precioso, porque no verso 2 ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, devemos ter essa unidade de alma, de sentimento. Nós precisamos viver em harmonia e consenso. Meus irmãos, isto é poderoso para a vida do crente. Isto é poderoso para uma igreja. Isto é não dar brecha para que a carne e o pecado venha de alguma maneira destruir. O que Paulo está dizendo em outras palavras é que se na igreja de Filipos, porventura, as pessoas não agissem dessa forma, essa comunhão não seria possível. Se nós não agimos desta maneira, é impossível haver comunhão na igreja. E quando não há comunhão na igreja, essa igreja está fadada ao fracasso. Essa igreja está fadada a não exercer o seu papel de guerrear pela fé do Evangelho, por esta fé que vem de Cristo Jesus. Nós perdemos completamente o referencial. É claro que conviver com crentes não é fácil. Conviver com pessoas não é fácil. Eu posso dizer isso não apenas no nível da igreja, mas no nível dos concílios,
nas missões evangélicas, em todos os ambientes onde nós temos ali conselhos de pastores, seja onde for, onde você une a própria igreja local, onde você une os crentes, de fato é um grande desafio, mas esse desafio deve começar não no meu irmão, mas na minha própria vida, para que eu possa desenvolver esta harmonia, este consenso. Quando Paulo fala desta unidade, ele não está dizendo que nós vamos pensar exatamente a mesma coisa, ter o mesmo raciocínio. O que Paulo está dizendo é que vai existir respeito, existirá harmonia, existirá alegria, e nós seremos vitoriosos no Senhor. Agora é claro que o que o apóstolo Paulo nos trouxe aqui talvez seja o princípio teórico, ou a teologia, ou a doutrina da comunhão. O que Paulo está dizendo é, para que tenhamos essa unidade, devemos agir dessa maneira, olhando para a Trindade, desenvolvendo a compaixão e gerando esta harmonia. Isso depende de nós, mas o apóstolo Paulo, ele vai mostrar na prática isso. Como é que aqueles crentes lá de Filipos, eles deveriam promover esta unidade, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você entendeu essa frase? Ou não? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui está a prática. A teoria é bonita, não é? A Trindade, o Senhor Deus, é linda. De fato, as Escrituras elas são maravilhosas. Mas Paulo está dizendo, mas isso deve descer para a sua vida. Isso deve estar no seu cotidiano. Isso deve estar no meu relacionamento com o Heber. Deve estar no meu relacionamento com o Emerson. Deve estar no meu relacionamento com o Edson. Deve estar no meu relacionamento com qualquer pessoa da igreja. Então, como é que eu posso aplicar esse princípio? Esse princípio está aqui. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: não podemos agir nunca por interesses pessoais. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que o orgulho e a soberba estejam agindo sobre a nossa vida. É exatamente isso que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E o que Paulo está dizendo para aquela igreja, para aqueles crentes do passado, aqueles irmãos do passado é: quanto mais vocês agirem com humildade, vocês muito mais estarão promovendo esta unidade pela exortação, pela misericórdia e pela consolação de amor. Quanto mais vocês agirem com humildade, vocês estarão promovendo a glória de Deus. E vocês estarão promovendo a exaltação de Cristo no seio da igreja. Por isso que Paulo diz, é que eu não posso de forma nenhuma olhar para os meus próprios interesses, seja ele partidário, seja ele do orgulho, mas por humildade. E Paulo ainda diz o seguinte: quando você olha para a pessoa que está ao seu redor, quando você convive, você deve considerá-la superior a si mesmo. É isso que Paulo diz. Você deve olhar para os crentes como se eles estivessem acima de você. Você sabe como nós podemos traduzir isso, talvez numa compreensão melhor? É simples. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: seja servo do seu irmão. É isto que Paulo está dizendo. Não olhe para o seu irmão como um igual, onde você vai debater.
Não olhe para o seu irmão com o olhar acima do ombro, como se ele estivesse abaixo de você, porque ele é burro, porque ele é inepto, porque ele não é capaz, porque eu sou inteligente, porque eu conheço teologia, porque eu conheço doutrina, porque eu conheço o que é melhor para a igreja, então eu vou olhar para as pessoas ao meu redor por cima do ombro. Paulo diz, não é assim. Pelo contrário, o crente verdadeiro deve olhar para o próximo como alguém que é superior a ele mesmo. E meus irmãos, eu sempre tenho dito isso aqui. Quando a Bíblia diz que deve ser, não há como relativizar. Não há como olhar para esse texto e dizer assim, não, mas isso aqui depende do contexto. Não é em todo o contexto, mas que nada. Isso é conversa fiada. O que de fato o apóstolo Paulo está trazendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é olhe para as outras pessoas como se fossem senhores e olhe para si mesmo como se você fosse servo, escravo. Imagine uma comunidade, uma igreja, talvez Filipos tenha vivido essa realidade, onde todos os crentes fazem questão de ser escravo do outro. Você acha que essa igreja teria muitos problemas? Você acha que essa igreja ela teria alguma situação que pudesse fazer com que ela se destruísse de dentro para fora? Não. Porque, meus irmãos, igreja que só possui figurão, igreja que só possui reis, igreja que só possui senhores, ela já está destruída. Ela não será, ela já está. Porque em nós não impera aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. A exortação corajosa de Cristo, o consolo de amor, essa comunhão do Espírito, e esta misericórdia que vem das entranhas para com aquele que está diante de mim. E o apóstolo Paulo, ele ainda continua dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o que Paulo está dizendo aqui, não é que, veja meu irmão, aqui é o limite, esse limite é meu, esse limite é seu, então vamos nos respeitar. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que o interesse, aquilo que promove a alegria, a felicidade, o conforto do meu irmão, é muito mais prioridade do que aquilo que promove a minha vida. É isto que Paulo está dizendo. E vejam uma coisa interessante, porque o apóstolo Paulo diz que quando o crente ele age dessa maneira, sabe com quem ele se parece? Ele se parece com Cristo. Quanto mais o crente deseja se parecer com Cristo, muito mais ele vive isto que Paulo escreve. É o que Paulo diz. Quando ele termina esta palavra que para muitos é como um murro na boca do estômago, porque revela a nossa mazela, revela o nosso pecado. Paulo de imediato ele diz, se pareça com Cristo. Há pessoa melhor do que Cristo para se parecer? Não. Então se pareça com Cristo. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E isso é interessante, porque quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, das duas uma. Ou Cristo é melhor do que nós, ou nós somos melhores do que Cristo. E não existe meio termo. Porque eu posso olhar para Cristo e dizer, sim, Jesus, é isto. O Senhor veio como servo, dando a sua própria vida por aqueles que foram eleitos de Deus. Então, de fato, eu devo ser também servo,
e dar a minha vida pelos meus irmãos. Ou então, eu posso dizer: Jesus, fizeste isto, mas isso não é para mim. Não dá para eu viver dessa maneira. Ninguém pode pisar no meu calo, ninguém pode pisar no meu pé, ninguém pode se aproximar. Por isso, quando Paulo diz que nós devemos nos parecer com Cristo, ele está dizendo: ou Cristo é superior no exemplo, ou a nossa vida é melhor do que foi a de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, começa a trazer uma narração profunda deste exemplo de Cristo. Ele diz, a partir do verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa palavra traduzida por servo aqui é escravo. Então ele diz que ele assumiu a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Só para que você entenda o que Paulo está dizendo aqui, nós podemos rapidamente dissecar esses versos, segundo aquilo que Paulo nos diz. Paulo diz que apesar da sua condição divina, sendo Deus, ele não fez alarde disso, por ser igual a Deus. Mas diz que ele se esvazia de toda a sua glória para se tornar escravo, ou tomar a condição de escravo, fazendo-se igual ao homem. E não satisfeito com isto, ele também se humilha, e ele recebe sobre si a morte mais degradante, humilhante que existia na sua época. Em outras palavras, nós encontramos aqui um paralelo maravilhoso nos versos de Paulo. Diz que, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele assumiu a forma de escravo. Ele não julgou com usurpação esta condição, mas ele se humilhou. Ele não foi soberbo, mas ele se humilhou. Diz que, mesmo sendo igual a Deus e sendo o próprio Deus, ele assumiu a forma humana. Talvez uma síntese do que Paulo está dizendo aqui é: embora Cristo tivesse a condição divina, ele assumiu e escolheu ser escravo. Embora ele pudesse reivindicar para si esta condição, ele se humilhou. E por mais que ele no céu tivesse toda a glória de Deus Pai, fosse igual a Deus Pai, ele assumiu a forma humana. E ele morreu morte de cruz. O Senhor Jesus poderia ter sido decapitado no Império Romano. O Senhor Jesus, ele poderia ter recebido uma perfuração de espada pela nuca, indo até os seus intestinos. O Senhor Jesus poderia ter sido envenenado. Ele poderia ter tido uma morte um pouco mais honrada. Mas o Senhor Jesus escolheu morrer da forma como os escravos, como a escória, como aqueles que não mereciam o menor respeito na sociedade morreram. O Senhor Jesus foi pendurado no madeiro. O Senhor Jesus, ele sofreu chibatadas. Aliás, o Senhor Jesus, ele sofreu toda sorte de humilhação. Porque na época do Império Romano, quando alguém levava chibatadas, é porque ele deveria ser livre da cruz. Mas o Senhor Jesus, ele levou chibatadas, e ainda Pilatos o leva diante da multidão e diz: o que vocês querem que eu faça com ele? Diz: crucifica-o. Então ele recebeu chibatadas, e pela justiça romana, ele foi injustiçado porque ele apanhou, e depois foi pendurado no madeiro. As cruzes eram colocadas nas entradas principais. Os crucificados eram colocados ali, desnudos, nus, para vergonha e humilhação. O Senhor Jesus foi pregado nu no madeiro. Foi essa a forma que ele escolheu para nos servir com a salvação. Quem é melhor do que Cristo? Quem é melhor do que o Senhor? E para que não fique dúvidas com relação à condição de Cristo,
Paulo diz no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que este que se humilhou é o Cristo da glória. Ele não é um exemplo qualquer de alguém que veio e se esvaziou, mas ele é o Cristo da glória. Ele é Cristo o Senhor, e essa palavra traduzida por Senhor, quando os judeus ouviam esta palavra, eles associavam imediatamente essa palavra a Javé, porque todas as vezes em que eles liam a palavra de Deus, quando surgia a palavra Javé, o nome de Javé, eles não pronunciavam esta palavra porque eles temiam violar o terceiro mandamento, e em vez de falar Javé, eles diziam Adonai. Eles diziam Senhor. Eles não pronunciavam o nome de Deus, mas eles diziam Senhor. E todas as vezes que o Novo Testamento diz que Cristo é o Senhor, ele está dizendo que Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Portanto, esse exemplo não é de um anjo, não é de um bom crente, não é de um homem fiel, é de Cristo. E quem somos nós para não imitar a Cristo? E a aplicação de Paulo está exatamente no convívio entre os irmãos. O que Paulo está dizendo é que, tomando o exemplo de Cristo, nós teremos toda a exortação que vem dele mesmo, teremos todo o consolo de amor que vem de Deus Pai, nós iremos promover a comunhão do Espírito Santo, e nós desenvolveremos entranhados afetos de misericórdia, e nós certamente não faremos nada por partidarismo ou orgulho, nós faremos tudo por humildade, nós consideraremos os outros superiores a nós mesmos, nós não vamos ter em vista o que é propriamente nosso, senão também cada qual que é dos outros. Por isto, quanto mais nos parecemos com Cristo, mais humildes nós nos tornamos. Mais servo nós nos tornamos. Mais belos nós nos tornamos. Mais desejados nós nos tornamos. Nós nos tornamos naquela companhia maravilhosa onde todos dizem: ah, é aquele irmão, ele é bênção. É aquele irmão que vai estar junto comigo, ele é bênção. Ele é bênção na minha vida. E na vida da igreja. E nós poderíamos perguntar quais as aplicações que poderíamos fazer desse texto, desta unidade. E eu quero trazer aqui um grande desafio, porque Paulo está dizendo que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, devemos lutar pela fé do Evangelho, por isso nós devemos viver essa unidade. E como é que nós podemos colocar em prática essa unidade? É simples, é tão simples. Primeiro, esta atitude de se parecer com Cristo e ter esta posição de servo começa em casa. Maridos, o Senhor Deus nos chamou para sermos líderes do nosso lar, para sermos o cabeça. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Por isso, maridos, quando a palavra de Deus diz que nós somos líderes em casa, não está dizendo que nós somos um rei, ou que nós somos um governador, ou que nós vamos agora fazer com que a nossa esposa se torne uma escrava e venha satisfazer aos meus desejos. Isso é carnal. Quem faz isso é o diabo e a carne. Maridos, Deus nos chamou para sermos escravos das nossas esposas, a tratarmos com dignidade e a abrirmos mão dos nossos desejos
para fazê-la a mulher mais feliz do mundo, a mais respeitada, a mais honrada, a mais amada. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre o crente que é cheio do Espírito Santo, ele encerra aquela sessão dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa tradução diz assim: e as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, mas no original não é assim. O original diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e a mulher ao seu próprio marido. Maridos, o homem lidera a mulher como servo. O homem lidera a mulher tendo-a como acima de si mesmo. Porque esse princípio aqui não é só para os irmãos. Tem muito crente machão que diz: não, eu estou aqui só na igreja, mas aqui em casa com a minha mulher é outra história. Isso é machismo, isso é pecado, isso é carnal, isso é diabólico. Nós temos o privilégio de sermos líderes no nosso lar para servir a nossa esposa. Para termos a nossa esposa como acima de nós, para a glória de Cristo. Bem como também os irmãos. Existe momento mais propício para exercitar esse se parecer com Cristo do que a convivência entre irmãos de sangue na casa? Porque quem é pai sabe, não é? Os filhos são assim. Se não tem problema no lar, eles inventam alguma coisa para brigar. Não é assim? É assim. Inventa. Briga porque a coberta está puxada. Briga porque agora é o meu horário de computador. Nós, como filhos, e eu quero dizer isso aos filhos que estão aqui, e mais uma vez eu lamento, porque muitas das nossas crianças não estão aqui esta noite para ouvir o que eu vou dizer. Eu lamento isso. Estão lá atrás. Isso eu lamento. Mas eu quero dizer aos filhos que, como irmãos, vocês devem viver o que Cristo nos ensinou. Crianças, vocês devem conviver com o seu irmão, conforme Cristo conviveu com aqueles que resgatou na cruz do Calvário. Crianças, há coisas tão simples que devem ser cultivadas. Às vezes chega o pai e a mãe e um dos irmãos. E aí o que está em casa pergunta: onde vocês foram? Ah, nós fomos na pizzaria, depois fomos na sorveteria. E aquele irmão que está em casa diz assim: puxa, mano, você ficou feliz? Muito. Comi a melhor pizza que existe. Tomei o melhor sorvete, foi o melhor tempo para mim. Esse que está em casa deve dizer: eu me alegro com você, meu irmão. Se você está feliz, isso é bom. Se vocês, crianças, não agirem assim, vocês não estão se parecendo com Cristo. Se vocês forem egoístas, dizendo: como assim? Pois da próxima vez eu irei e você não irá. Isso é a manifestação da carne, do pecado e do diabo. Esse princípio de Paulo começa em casa, depois se estende à igreja. E quando se estende à igreja, ele deve ser aplicado aos líderes. Ele deve ser aplicado aos presbíteros, aos pastores, aos líderes de ministério. Pastores e presbíteros precisam entender que eles não estão na igreja para mandar, mas eles estão na igreja para servir aos irmãos, servir as ovelhas, em todos os momentos da sua vida. Devem manifestar a exortação de Cristo, a consolação de amor de Deus Pai, devem manifestar a comunhão do Espírito e entranhados afetos de misericórdia. A liderança saudável, a liderança que se parece com Cristo, é aquela que vive esta realidade do Evangelho. Porque muitas igrejas estão abarrotadas de pastores que só querem encher a sua pança e querem também satisfazer aos seus desejos. Eles não são pastores, são lobos que devoram as ovelhas de Cristo. O pastor é o servo. O pastor e os presbíteros são os primeiros a dar exemplo
deste serviço como escravo diante dos crentes, porque aí os crentes, olhando para a sua liderança, se sentem motivados a também seguir a Cristo e a imitá-lo neste processo. Aí sim, depois da minha casa, porque é o que Paulo diz, né? Vai escolher o pastor, olha a casa dele. Você quer conhecer um crente? Veja a casa dele. Depois, nesse convívio com a liderança, isso se estende para todos os crentes. O que nós precisamos é nos parecer mais com Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho, não há mágica. Você quer ser um cidadão do céu nessa terra e quer vivenciar esta cidadania, não apenas lutando pela fé do Evangelho para fora do muro, mas intramuro, vivendo esse Evangelho. Imite a Cristo. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Na sua casa, marido e mulher, pais e filhos, os filhos, liderança da igreja e o restante dos valorosos e preciosos irmãos em Cristo. É possível, sim, viver esta realidade quando nós temos a ousadia de nos parecer mais e mais com Cristo Jesus. E por isso, podemos nos alegrar, porque o Senhor tem concedido a sua graça e a sua misericórdia, e o seu Espírito Santo habita em nós, para produzir o fruto que promove a comunhão. Vamos ter uma palavra de oração. Convido o Curte para vir aqui à frente, ele que chegou do seu campo de batalha, desse trabalho valoroso, que glorifica a Deus e enaltece a Cristo Jesus. Para nossa alegria, ele está aqui novamente conosco. Eu vou pedir para que esse irmão ore, pedindo para que cada vez mais nós nos pareçamos com Cristo Jesus. Querido Pai, somos gratos a Ti pelo Espírito Santo que o Senhor concedeu a nós, por nós podermos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e porque podemos fazer parte dessa grande família. Que de fato possamos viver cada vez mais o Evangelho, desenvolver a nossa fé cristã e sermos exemplos para aqueles que ainda não Te conhecem. A maior bênção consiste em o Senhor usar a nossa vida para que outros saibam que Tu és Deus. Senhor, que possamos viver de uma maneira humilde, buscando a Tua presença e vivendo em conformidade com as Tuas palavras, e que possamos de fato mostrar a esse mundo que somente vale a pena viver debaixo da Tua autoridade e sermos escravos Teus. Que possamos viver alegremente, mostrando que a vida tem sentido contigo. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e eu também digo que toda a exortação de Cristo, todo o consolo de amor que vem de Deus Pai, toda a comunhão do Espírito Santo, e todo entranhado afeto de misericórdia em nós promovido pelo Senhor, estejam sobre a minha vida, estejam sobre a vida do meu irmão Curte, sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, e sobre a vida de todos aqueles que se reúnem ao redor deste planeta, mesmo depois de tantos séculos, mostrando que de fato o Senhor Deus tem escolhido para si um povo fiel. É isso que nós rogamos, ó Pai. Também pedindo as Tuas bênçãos para este restante de 2014, e que o próximo ano seja um ano cheio de bênçãos, seja um ano